Na estratégia Buy and Hold de investimento, a gente usa a bolsa de valores para acumular patrimônio. Com isso, a gente vai ser sócio de boas empresas e ficar com elas por um longo período de tempo, 20, 30 anos, de preferência um período indefinido, porque a gente vai ganhar com os dividendos que ela distribui e com o próprio crescimento dela. Mas com essa estratégia surge aquela pergunta, mas então quando que eu devo vender minhas ações? E por isso eu quis compartilhar com vocês algumas estratégias para você saber o que fazer a hora que for preciso. Então, bora pro vídeo. Mas antes de mais nada, é preciso entender que as empresas, elas passam por fases de maturação. Ela começa pequena e depois ela passa por um processo acelerado de crescimento. E se tudo for dando certo, ela vai diminuindo esse crescimento, chegando num crescimento moderado, distribuindo um pouco de dividendo e depois passa pela fase de maturação, onde o crescimento é bem pequeno, mas a distribuição de dividendos é maior. E quando a empresa chega nesse estágio de maturação, ela ganha uma preciosa vantagem competitiva, que no meu entendimento é a mais importante, que é o ganho de escala. Como ela tem uma grande participação de mercado, ela consegue diluir os seus custos fixos no grande volume de venda que ela possui. E existem dois indicadores que a gente consegue acompanhar para saber em qual fase de desenvolvimento que a empresa está. Um deles é o market share, que é a participação que a empresa tem naquele setor que ela atua. Por exemplo, a Ambev ela tem 60% de market share no setor de bebidas. Então, para cada 100 mil reais vendidos em bebidas, 60 mil foi ela que fez. E o segundo indicador é o payout, que é o percentual da quantidade de lucro que ela obteve, que ela distribuiu em forma de dividendos para os seus acionistas. Porque quando a empresa está em fase de crescimento, ela vai reter esses lucros para investir no business dela, para crescimento. Agora, quando ela atinge o seu grau de maturação, isso quer dizer que muitas vezes ela não tem mais espaço para crescer. Ela já tomou todo o mercado, se tornou muito sólida, então ela começa a distribuir mais dividendos dessa forma. No livro O Jeito Peter Lynch de Investir, ele fala que o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Agora, uma coisa importante para o investidor é que sempre que você investe numa empresa de crescimento, existe um risco maior ali, porque as empresas e o projeto que ela investe pode não dar certo. Mas se você acerta e investe numa empresa que está em fase de crescimento e ela consegue se tornar uma empresa em fase madura e dominou o mercado, o retorno do seu investimento vai ser gigantesco. Então é dessa forma que o investidor ele obtém retorno em empresas que ainda não pagam dividendos. Ele espera o crescimento da empresa. Um exemplo disso é a Raia Drogasil, ela pretende crescer no setor de varejo de medicamentos. E como no Buy and Hold a gente pretende ficar com as empresas por um período indeterminado, a gente só vende as empresas se elas perdem os seus fundamentos. E quando eu falo fundamento, eu não estou querendo dizer da cotação da empresa. A gente fala de fundamentos contábeis e estruturais, como por exemplo, a perda da lucratividade, as suas margens cair, o seu EBITDA cair, a sua dívida de forma estrutural ela aumentar demais, ela perder alguma vantagem competitiva ou alguma oportunidade que você pensou que ela iria alcançar, mas ela não conseguiu. Outra coisa que pode acontecer é, às vezes, alguma mudança regulatória no setor. Isso pode impactar diretamente ela. E outro momento que você pode vender as suas ações é se você mudar a sua estratégia, ou seja, você não quer correr um risco que talvez aquela empresa apresenta ou ela não faz mais sentido no seu portfólio. Agora, não é porque a empresa, um trimestre ou dois, ela diminuiu o seu lucro que você vai sair vendendo as suas ações. É importante entender que, assim como as cotações das ações, os fundamentos também das empresas, eles oscilam. Tem períodos que a empresa enfrenta dificuldade e depois ela supera, depois ela enfrenta dificuldade de novo e depois cresce mais ainda. É importante entender essa dinâmica do mercado. Outro ponto que você deve ficar atento é que o mercado ele sempre se antecede a esses pontos fundamentalistas que a empresa pode perder. Então, ele interpreta isso e já reflete diretamente no preço da ação. E tentar descobrir esses fatores antes do mercado é muito difícil e na maioria das vezes não dá certo. Então, caso você identifique que aquela empresa, ela perdeu os fundamentos, você tem uma primeira estratégia, que é sair dela de forma rápida, vender as ações. Isso é recomendado caso sua carteira de investimento ela tenha uma baixa diversificação. Porque nesse caso você vai ter que entender muito a fundo aquelas empresas que você investe. Você vai ter que acompanhar linha a linha dos resultados dela. Agora, sair rápido de uma ação pode fazer sentido caso você queira mudar de estratégia de investimento. Talvez você
escolha por correr mais riscos em outras empresas ou você queira diminuir os riscos. Outra situação que pode acontecer em mudança de estratégia é você querer tirar uma empresa da sua carteira que ela tenha muita correlação com outra empresa que você queira manter. Agora, a segunda estratégia, que é a que eu mais gosto de usar, é colocar a empresa num certo tipo de quarentena. Eu paro de fazer os aportes nela e espero por volta de 1 ano e meio a 2 aqueles casos de que aconteceram se resolver. Então, dessa forma, você nunca faz movimentos bruscos. Assim, você diminui os riscos de você agir de forma emocional. Aí, caso aqueles problemas eles não se resolvam, você tem duas opções. Você pode ir vendendo aos poucos, ou você pode adotar uma estratégia muito louca, que é simplesmente você não vender. Você vai diminuir o percentual dela na sua carteira de acordo com seus novos aportes. A desvantagem dessa estratégia é que você pode perder ali o valor residual que sobrou daquele investimento seu. Mas por outro lado, a empresa ela pode se recuperar e você ter o retorno daquele valor que você tinha perdido. O importante nesse caso é que você não vai deixar o emocional tomar conta das suas decisões. Você vai eliminar aqueles vieses comportamentais, que é o caso do FOMO. Fear of Missing Out, que é o medo de você perder uma grande oportunidade, por exemplo. Agora, você não precisa adotar a mesma estratégia para todos os ativos da sua carteira que perderam os fundamentos. Você pode analisar cada caso e escolher a estratégia que se adequa melhor na saída daquele investimento. Então, quero saber de você. Comenta aí embaixo para mim quais são as situações que fazem você vender as suas ações e qual a forma que você faz isso. Não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.